Pessoal, vamos falar então aí da segunda parte agora de direitos fundamentais relativos aí então à semana 4, dia 1º, parte 2. Então, a gente vai ver que muitas questões começam a se repetir agora. Vamos lá? Questão 28. Para interposição de recurso administrativo, então quero interpor recurso administrativo, no caso de indeferimento de pedido protocolado em determinado órgão público, poderá ser exigido depósito prévio de dinheiro ou bem se a causa tratar de questões patrimoniais. Mentira! A súmula vinculante 21 do STF proíbe isso, ok? O que ela vai dizer? É inconstitucional a exigência de depósito ou arrelamento prévios de dinheiro ou de bens para admissibilidade de recurso administrativo. Então não pode, perfeito? Então, questão incorreta. Questão 30. Em caso de flagrante delito no interior do domicílio de determinado indivíduo no período noturno, pode ser no período noturno, caso de flagrante delito, sim, ok? Caso de mandado judicial, somente durante o dia, ok? A autoridade policial poderá adentrá-lo independente de determinação judicial, certo ou errado? Certo! Está previsto aí no inciso 11 do artigo 5º. Vamos ver? A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem o consentimento do morador. Isso daqui é o que é a nossa regra. Exceção: salvo em qualquer horário, durante o dia ou à noite, um dos dois períodos, para o caso de flagrante delito, desastre, ou para prestar socorro, ou ainda somente durante o dia por determinação judicial. Perfeito? Então, é o que está previsto na questão. Ele está falando sobre flagrante delito. Então, é possível a autoridade policial adentrar a residência sem que haja o consentimento do morador, no caso flagrante delito, ok? O STF ele diz que o que é acerca do flagrante delito para a autoridade policial, certo? Entrar aí, o representante dela entrar numa casa, é difícil conseguir configurar que a situação de flagrante delito está ocorrendo no interior da residência. Por quê? Como você vai saber que está ocorrendo um crime lá dentro? Então, nesse sentido, o STF aí trouxe o julgamento que firmou a tese de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões. Então, para entrar no interior de uma residência, no caso de uma situação de flagrante delito, eu tenho que ter fundadas razões devidamente justificadas a posteriores que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante de delito, ok? Isso para evitar do cara entrar numa casa, sair quebrando tudo, chega lá dentro, não acha nada e aí vai ficar ruim para ele, certo? Porque vai sofrer aí a responsabilização disciplinar, civil e penal, tanto o agente da autoridade ou até mesmo ela aí, e os atos aí são nulos, ok? Então está correta a questão. Questão 31, uma casca de banana, porque dada a garantia constitucional do direito da associação, o vínculo associativo somente pode ser dissolvido compulsoriamente mediante sentença judicial. Você vai lembrar, mas eu lembro que para o caso da dissolução compulsória vai ocorrer o que? Vai ocorrer mediante da decisão judicial transitada em julgado. Obviamente, mas a regra é que o que? Veja só, a regra para que ocorra a suspensão
ou dissolução dissolução, né? Dissolvição, que é dissolver, certo? Dissolvidas. Então, nos casos de, obviamente que estamos falando de associação, quando ocorrer as atividades dela aí, então podem ser suspensas ou dissolvidas. Então, quando vai ser suspensa ou dissolvida? Somente por decisão judicial. As duas. Agora, no caso da dissolução, as casos que forem dissolvidas compulsoriamente, né? Nesse caso aqui, vai ser exigido o trânsito em julgado. Ok? Voltando para a questão, você vai ver que pode ser dissolvido compulsoriamente mediante sentença judicial. É mediante sentença judicial? Sim, mediante sentença judicial. No caso, ainda, quando se tratar de atividades dissolvidas compulsoriamente, então vai ser decisão judicial com trânsito em julgado. Então, a regra tá me falando que isso aqui é a regra, então tá correto. Então, cuida com isso aí. Questão 32. No dia 4 de janeiro de 2016, o Movimento Tarifa Zero convocou os cidadãos a participarem de manifestação contra o aumento de tarifas de trens, ônibus e metrô. A manifestação seria realizada no dia 3 de fevereiro de 2016 em frente à sede da prefeitura de determinado município. O organizador do movimento encaminhou previamente a data prevista para a realização do evento, ofício à prefeitura e às demais autoridades competentes, avisando sobre a manifestação. Então aqui está falando sobre uma reunião, exigido que prévio aviso. Então está em conformidade com o texto constitucional. Em resposta ao ofício, a prefeitura informou que não autorizaria a realização do movimento em quaisquer áreas públicas daquele município, sob o fundamento, vamos ver se vai bater, de que o município ainda não havia legislação disciplinando o exercício do direito de reunião. Incorreto, certo? Porque independe de legislação, é uma norma de eficácia aí imediata, perfeito? Então não tem sentido aí que a prefeitura trouxe. Vamos ver o que a questão vai falar. O município agiu corretamente? Não agiu corretamente ao não autorizar, pois o exercício do direito fundamental de reunião depende de lei. Não, independe de lei, eficácia imediata. Questão 35. O direito à vida desdobra-se na obrigação do Estado em garantir o direito de continuar viva a pessoa e proporcionar-lhe condições de vida digna, certo? Então, direito à vida desdobra-se na obrigação do Estado em a pessoa continuar viva e ter a vida digna. Isso aqui foi o que? Foi um retirado do trecho aí do livro do Pedro Leança. Vamos ver? Olha o que ele diz. O direito à vida, de forma genérica, previsto no artigo 5º caput da Constituição Federal, abrange tanto o direito de não ser morto, privado da vida, portanto, o direito de continuar vivo, como também
o direito de ter uma vida digna. Então é o que a questão está trazendo, então correto. Questão 37, o direito fundamental à vida também se manifesta por meio da garantia de condições para uma existência digna. Veja que caiu no mesmo ano aí uma questão muito semelhante que a gente acabou de ver, então questão correta. Questão 42, entre os estrangeiros, apenas os residentes no Brasil fazem jus aos direitos e garantias fundamentais inscritos no texto constitucional. STF diz que não é apenas os residentes, mas também aquele que estiver em trânsito no país também tem aí direitos e garantias fundamentais, fazem jus a esses direitos e garantias fundamentais, ok? Questão 46, dada a garantia constitucional de acesso à justiça, então acesso à justiça é uma garantia, certo? É vedada, proibido então a exigência de prévio ingresso pelas vias administrativas ou extrajudiciais, certo? Então está dizendo assim, olha, não precisa você ter uma demanda num órgão, você não precisa entrar via administrativamente, pode entrar direto pela justiça, perfeito? É o princípio da inafastabilidade do judiciário, ok? Então, ingresso pelas vias extrajudiciais como requisito, então veda essa exigência como requisito para acesso ao judiciário, poder judiciário. Agora, não sendo extensível para os casos aí das ações relativas a competições desportivas, certo ou errado? Certo. Olha só, o poder judiciário só admitirá ações relativas à disciplina e às competições desportivas após esgotar essa instância da justiça desportiva regulada em lei. Chama atenção, justiça desportiva não pertence ao poder judiciário, perfeito? Então não pertence ao poder judiciário. Então, para que eu recorra ao judiciário quando for causas relativas à disciplina ou das competições desportivas, eu preciso esgotar as instâncias aí da justiça desportiva, ok? Então, no caso da habeas data, também a gente vai ver que também ocorre isso. Então, questão correta. Questão 47, novamente o mesmo texto. Agora vamos para a questão. Em casos como descrito, não se faz necessário prévio aviso aí da reunião. Faz ou não faz? Faz sim necessário. De modo que o organizador do movimento poderia ter encaminhado o ofício à prefeitura e às demais autoridades competentes em data posterior. Não. A reunião? Não, ele vai avisar previamente. Questão 48. Depende de decisão judicial com o trânsito em julgado a suspensão das atividades de associação que tenha praticado alguma ilegalidade. Caso de suspensão, não. Isso é caso de dissolução compulsória, perfeito? Então assim nós terminamos essa bateria e vamos para a próxima. Um abraço, fiquem com Deus.